Investidores, vamos nesse vídeo falar sobre o S&P 500 e também a economia americana. Às vezes as pessoas me perguntam, cara, mas por que você fala tanto da economia americana e não fala assim tanto da economia brasileira, por exemplo? Você vive aqui. E a questão é que eu invisto, na grande maioria, em ativos globais. Vocês que estão acompanhando meu vídeo aqui provavelmente investem, por exemplo, em criptomoedas. Esses são ativos globais e é muito importante você ficar ligado no que está acontecendo em termos de comportamento e psicológico do mercado, quando a gente fala, por exemplo, de aversão ao risco, né? E você olhar para o S&P é mais ou menos você conseguir capturar como é que está o humor dos investidores pelo mundo, né? Esse índice, é o principal índice da Bolsa de Valores americana, hoje tem uma capitalização de quase 36 trilhões de dólares. Isso aqui é quase 12 vezes o market cap total do mercado de blockchains e criptomoedas no último topo de ciclo de 2021. Né? Isso aqui é 3 vezes mais o market cap do ouro sozinho. Né? Então é um mercado grande e que gera reflexo em todos os outros mercados, bolsa brasileira, bolsas ao redor do mundo, Bitcoin, criptomoedas, então a gente fica de olho. E aí a gente fica de olho também no que está acontecendo na economia americana, porque a economia americana influencia no desenho desse gráfico aqui. O gráfico para cima é a maioria da galera fazendo lucro. O gráfico para baixo é um cenário ruim para as economias aí. Provavelmente pessoas expostas ao mercado ou não estão, de alguma forma, perdendo dinheiro. Né? Então, vou dar um giro aqui sobre principais fatos e dados aí e já vou deixar o convite para você que está chegando aqui no canal agora se inscrever para que você siga acompanhando a atualização das nossas análises aqui no canal, certo? Então vamos lá, investidores. As perspectivas aí econômicas para os Estados Unidos hoje são mistas, a gente pode dizer. A gente teve um cenário aí em que os Estados Unidos reportaram um crescimento de 5,2% no PIB do último trimestre. Cara, isso é uma porrada, tá? Para cima. Só para você ter uma noção, aqui no Brasil, para a gente crescer tipo 3% ao ano, é uma peleja lascada. Então, para você ter uma ideia do impacto desse crescimento aqui em uma medição de apenas 3 meses, né? Crescimento de 5% em 3 meses, um dado realmente muito forte, em um momento também que a taxa de desemprego permanece estável por lá, né? Essas são algumas das razões que estão levando o S&P a estar lá flertando com as máximas históricas, né? O payroll, que foi anunciado nessa semana que passou, trouxe pra gente aí um dado onde os Estados Unidos criaram 199 mil vagas de emprego em novembro, mais do que esperado. O que a gente se atenta bastante é isso aqui, ó. Mais do que o esperado. Né? Então a economia vai dando sinais de resiliência. Né? Um outro fator também que é observado por muitos como positivo é a queda na inflação. Né? A gente está aqui com o indicador do Core PCE, que é o chamado indicador favorito do Fed, para levar em consideração na hora de decidir a taxa de juros por lá. A gente vê aqui ó, um trend descendente, né, claro, nesse indicador, está aqui em 3,46%. Aí o contraponto que muitos colocam tá caindo, mas ainda está quase o dobro da meta, que a meta é 2%. Né? Então a gente tem que levar isso em consideração, apesar de ver que foi uma queda bem expressiva. Ó, por esse outro gráfico dá para a gente ver melhor. Tá caindo, isso é fato. O contraponto tá caindo a quantas? Tá caindo rápido ou tá demorando muito? Existirão pessoas aí que estão interpretando esse movimento como um movimento de queda muito demorado, né? E quanto mais demorar, de fato, maior vai ser o risco para a economia americana, né? Porque eles vão precisar manter juros mais altos e juros altos é um perigo. E tudo isso acontecendo também em um cenário onde das 500 empresas do S&P, nós temos basicamente 7 que estão segurando o índice, né? Que são as chamadas 7 magníficas aí, né? As 7 Magnificent Tech Stocks. E a gente tem aqui uma medição aí, né? Percentual de crescimento de quase 70% quando a gente olha para as 7 magníficas, que são basicamente aquelas empresas do setor de tecnologia, NVIDIA, Google, Microsoft, Facebook, Amazon, né? Posso ter deixado de falar alguma aqui, mas enfim, é esse grupinho aí que está simplesmente carregando nas costas do S&P. Quando a gente olha os dados aí do S&P sem essas empresas, olha como fica ridículo, cara. Fica beirando o negativo, né? E isso, investidores, olha só que loucura, me leva a acreditar até, não estou falando que é isso, mas esse cenário me leva até a acreditar em um certo tipo de manipulação velada do mercado, né? Que de repente pode ter aí um grande grupo de gestoras de fundos por lá falando, olha cara,
A gente não pode deixar o mercado derreter. Por quê? Porque são gestores de fundos. É ruim se caia muito, né? Para eles é ruim. Eles querem o mercado se segurando ou crescendo, no mínimo. E aí esses caras se juntam e falam, ó, vamos concentrar os nossos aportes nessa 7 aqui, porque essa 7 carrega o índice para cima e aí a coisa continua subindo e a gente consegue meio que maquiar, né? A gente consegue maquiar o S&P. E, caras, acreditem, essa é uma possibilidade muito real, tá? É muito factível, certo? Isso aqui talvez ser uma manipulação clara do mercado, mas que, de repente, não pode ser capturada ali pelas leis anti-manipulação que eles têm, né? O fato é que quando a gente olha a Bolsa Americana sem essas 7 magníficas aí, a parada tá meio estranha, né? E tudo isso acontecendo em um cenário de ganância, né? O mercado tá lá quase rompendo as máximas, certo? E os juros, né, a taxa básica de juros nas alturas, meu, loucura isso aqui. Imagina que esse é o cenário de maior risco, é como se você fosse sair na rua e tivesse um monte de jacarés passando, sabe? Quando esse gráfico tá lá embaixo, quando ele tá aqui nesses patamares menores, você vai sair lá no vale e vai ter vamos falar, ó, tem um jacaré ali, fica esperto. Agora com a taxa básica de juros lá em cima, cara, tá lotado, é o risco máximo ali que você vai enfrentar na sua jornada para fugir dos jacarés, para não ser engolido. Seria mais ou menos um exemplo assim. E aí a gente começa, até mesmo em função também dessa elevação dos juros, a ver o outro lado dessa moeda, porque a gente viu vários dados aqui que estão aí fortalecendo uma tese bullish, né? E a gente tem também alguns fatores aqui que tornam a análise um pouco mais complexa e até mesmo, quem sabe, confusa, né? Isso porque nós tivemos, investidores, a inversão da curva de juros por lá, né? Essa inversão da curva de juros aconteceu em julho de 2022, né? Em julho do ano passado, se a gente considerar lá a taxa de retorno do Tesouro de 2 anos e de 10 anos, né? E, historicamente, uma vez que a curva se inverte, a economia norte-americana entra em recessão em cerca de 15 meses. Esses 15 meses, a gente acabou de completar esses 15 meses, né? E aí, soma-se a isso alguns indicadores aí bem interessantes e que já mediram com muita assertividade, que já sinalizaram, né, com antecedência recessões que aconteceram anteriormente. Um dos indicadores, esse aqui é um dos meus favoritos, tá? É o LEI, o Leading Economic Indicator. A gente consegue ver nessa foto aqui que traz o LEI desde lá de 2000 e ele conseguiu ser muito assertivo antecipando as recessões, tá vendo? Quando ele cruzou para baixo, veio parar aqui embaixo, assim, ó. A gente tem o bloco cinza aqui, que é período de recessão. Ele cruzou para baixo, teve recessão. Cruzou para baixo rapidamente na pandemia, tivemos aqui uma recessão rápida. Ele cruzou para baixo novamente aqui. E tá indicando aí recessão. E esse não é um indicador, assim, fraco, sabe? Ele leva em consideração muitos fatores. E aí cada um desses fatores tem um peso diferente na formação do indicador, né? Ele tem componentes financeiros, como indicadores de crédito, indicadores de preços das ações do S&P, né? A taxa de spread dos juros americanos, né? Dos juros de 10 anos. Ele tem também componentes não financeiros, né? Como a expectativa média dos consumidores em relação ao ambiente de negócios por lá, né? Indicadores de pedidos para o setor de manufatura, permissão de construções de casas novas, que mais que tem aqui? O valor médio por hora de trabalho do cidadão americano. É mais um indicador aqui de produção, de produção industrial, né? E ele tem também aqui, ó, a média semanal dos pedidos por seguro-desemprego. Então, é um indicador bem completo, né? E que está dando para a gente aqui um aviso, ó, teremos recessão aí pela frente. Será que esse indicador vai errar desta vez? Nesse milênio aqui ele acertou todas, né? E quando a gente olha a foto do S&P levando todas as empresas, todas as 500, para um cenário de peso igual, a gente tem aqui também um gráfico bem diferente, né? Um desenho bem diferente, um padrão aqui bem preocupante, eu diria, com o S&P quase vindo romper essa mínima anterior aqui e formar um grande... Eu queria ver isso aqui no TradingView para a gente ilustrar melhor, mas quase formando um grande pivô de baixa aqui, né? Quando a gente olha esse gráfico de longo prazo. Então a situação, cara, está bem complexa, viu? É a primeira vez que eu estou investindo em um ambiente tão arriscado,
tão difícil de tomar decisões como nós estamos vivendo agora. Eu tenho escutado isso de outros caras também, né? E aí, você quer mais um componente para confundir ainda mais a sua cabeça, cara? Mais um componente que vai fazer diferença naquilo que vai acontecer no ano que vem? Eleições americanas, né? Será que esses caras, à medida que verem que o país pode entrar em recessão, eles não vão começar a imprimir dinheiro igual louco? Eu considero muito essa possibilidade, tá? Situações desesperadas podem fazê-los tomar medidas desesperadas, né? E algumas pesquisas já estão apontando queda na aprovação de Biden e mostram Trump como favorito. Olha só, caras. Já pensou, o Donald Trump pode voltar a ser o presidente por lá. Será que isso não vai fazer o governo meter o louco aí e gerar uma interferência direta na percepção dos negócios e das pessoas sobre a economia americana? Enfim, cenas que nós veremos aí no ano que vem, né, investidores? Nem vai demorar tanto assim. E a gente fecha esse overview com os eventos-chave aí no calendário econômico dessa semana. Terça-feira, CPI, dados de inflação. Quarta-feira, o reporte mensal da OPEC, que também é inflacionário, mexe com petróleo. Na mesma quarta-feira, dados de inflação ao produtor. Decisão da taxa de juros americana. O pronunciamento do Jerome Powell, que, ai, cara, eu fico até com preguiça de assistir esse cara falando, porque fala, nunca fala nada. Na quinta-feira a gente tem dados do varejo e na mesma quinta-feira os pedidos iniciais por seguro-desemprego que monitoram então a atividade de geração de empregos por lá. Atividade dos negócios em relação ao emprego. E aqui no gráfico, investidores, a gente tem o S&P testando uma região de resistência, né? Já dentro de um horizonte de longo prazo, o S&P não tem conseguido se consolidar acima desses 4.500 pontos, nessa oportunidade, depois nessa oportunidade aqui, nessa oportunidade. E a gente está falando de uma foto de bastante tempo já, né? Primeira vez que o S&P testou esse nível foi em agosto de 2021. Então, S&P enfrentando aqui uma zona de resistência claríssima, né? E aí a gente pode dizer que a Bolsa Americana está entre a glória e a lama, né? Porque se eles romperem esse primeiro topo aqui, que eles estão testando já nos 4.600, é possível um teste no topo histórico, lá nos 4.800. E se romper esse topo histórico aqui, investidores, aí, meus amigos, deixa eu achar aqui a setinha. Essa setinha aqui, ó, pra gente não perder a referência aqui, ó. Se romper esse topo aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui, onde vai estar a resistência, ó. Ó lá. Simplesmente é com isso aqui que o S&P vai se deparar. Nenhuma resistência histórica, ó lá, ó. Tá vendo? Aqui meus amigos, ele vai estar livre para voar até onde a ganância puder levá-lo. Essa aqui é a realidade. Cenário maluco, né, investidores? Um ambiente aí de investimento de altíssimo risco. Eu acho que isso vai, com certeza, representar oportunidade, sem dúvida nenhuma. Isso representa oportunidade para o mercado, investidores que forem mais conservadores nesse momento e de repente, conseguirem antecipar um colapso ou alguma queda mais importante no S&P. Esses caras serão os maiores vencedores, né? Agora, os caras que já estão totalmente posicionados nessa fase do mercado e se porventura a gente não tiver um cenário de quedas aí daqui para frente, a S&P romper a máxima, ir embora, vai carregar os mercados pelo mundo, esses serão os caras que vão ter ganhado mais com essa oportunidade, né? Então, alguém vai sair vencedor dessa história, a gente só não sabe quem. E como eu não tenho clareza e eu me permito aceitar o princípio da imprevisibilidade do mercado, eu não tenho que o tempo todo presumir algo e dizer vai subir, vai cair. Existem alguns momentos, cara, que você tem que aceitar que não dá para saber. E aí você tem que ter alguma estratégia adequada para esse cenário também. E a minha estratégia aqui nesse momento é de proteção. Como que você consegue se proteger? Às vezes a gente fala edge, o cara acha que esse é um conceito extremamente complicado. E, cara, edge simplesmente é você ter algum gatilho de proteção. Para você se proteger em uma eventual queda, você pode fazer isso tendo caixa. Mas é isso, investidores. Espero ter ajudado aí com esses dados. Se você gostou do vídeo, não deixe de apertar o botãozinho de like aí para fortalecer o canal. E inscreva-se para continuar acompanhando a atualização do nosso conteúdo. Um forte abraço e até a próxima. Investidores, a rentabilidade dos portfólios do relatório Smart explodiram. E a gente já vem tendo resultados superiores ao crescimento médio do mercado com cada um deles. Eu recomendo fortemente que você acesse agora mesmo o link da descrição para conhecer os detalhes dos portfólios Titan, Apollo e Blitzkrieg do relatório Smart, para você garantir o seu antes que o mercado exploda e seja tarde demais. Corre lá!